Glória a Deus. Quero rapidamente ler alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, que se encontra em Abacuque, capítulo de número 1, do verso 1 ao 17, para a nossa meditação. Abacuque. A partir do verso 1, vou ler aqui, os irmãos me acompanhem, nos diz assim a palavra do Senhor, né? O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vende entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não creais, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas nas suas, não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, e o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as tomarão. Então passarão com um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuído este poder ao seu Deus. Não és tu, desde sempre, o Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para o juízo o puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro que olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, até calas quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que ele. E farias o homem como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem o governe. Ele a todos levantam com anzóis e apanham com as suas redes, e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua droga, porque com elas se engordou a sua porção e se agrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziaria a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Amém? Os irmãos, sente rapidinho, nós vamos demorar, né? Essa leitura que nós fizemos com os irmãos aqui, né? Ela é bem clara, né? O profeta Abacuque é um dos profetas menores, onde profetizou, né? Ele, como todo mundo, viveu um tempo de crise, né? Na face da terra. Nós estamos vivendo
há vários tipos de crise na face da terra. Crise econômica, crise política, né? Crise espiritual. Há vários tipos de crise, né? Crise na sociedade. Nós vemos ele com várias perguntas, ele perguntando, Senhor, por que permitir, né, da nação, do povo escolhido de Deus passar por tamanha angústia? Por que Deus permitiria, né, a Jerusalém ser sitiada, Jerusalém ser invadida pelos inimigos? Por quê? Né? Há muitas pessoas que nos dizem que nós estamos vivendo hoje, pergunta a Deus muitas das vezes o porquê que nós estamos vivendo dias tão difíceis, né? Porque nós estamos vivendo dias tão trabalhosos. Se nós formos ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que quando Deus, o ser humano, estava pecando, errando diante de Deus, Deus decidiu destruir a face da terra, né? Mandando o dilúvio, né? E aí depois do dilúvio veio outras situações, né? Veio a nação, veio os egípcios se levantaram como forma para que o povo se acordasse, né? Veio muitas outras coisas na Bíblia Sagrada para que o homem se despertasse, né? Deus permitia essas coisas acontecer para ver se o povo acordava, para ver se o povo voltava a enxergar novamente, voltava a adorar a Deus, né? Não foi diferente na época de Jesus, porque quando Jesus veio, a terra também passava por uma crise, né? Onde havia muitas pessoas necessitadas, onde quem predominava na época era o Império Romano. E nós vivemos dias difíceis assim como os dias antigamente. Dias trabalhosos, dias, crises espirituais, crise econômica, crise política, crise na sociedade, crise nas famílias. Há vários tipos de crise. Não, muitas das vezes nós não sabemos qual é a crise que cada um passa, mas cada um passa por uma crise, por uma dificuldade. A permissão de Deus aqui para a nação de Judá passar pela dificuldade, né? Passar pelo que eles iriam passar, né? Justamente por causa da situação que eles estavam vivendo, eles estavam deixando de adorar a Deus. Abacuque, muitas das vezes, ele pergunta ao Senhor por que dessas coisas. E a gente fala, será que Deus responde? Deus respondeu a Abacuque, por quê? Né? Porque ele queria corrigir a nação, porque ele queria que o povo voltasse a adorar a ele. E muitas das vezes nós não entendemos por que o povo padece muito, por que o povo passa por muitas dificuldades, por que um irmão passa por muita prova. Muitas das vezes a gente pergunta para Deus, ele está no pecado, às vezes é Deus trabalhando na vida de cada um, né? É Deus trabalhando na vida do irmão, querendo que ele volte de volta para o caminho, querendo que ele volte de volta a adorar, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a fazer aquilo que ele fazia com amor, com alegria. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus não é que nós se perca, mas sim que todos nós se salvem. Mas para isso nós temos que voltar de volta para o caminho. O profeta Abacuque, como todos nós, passa por meio dessa crise, mas o que nos chama a atenção é que mesmo em meio a essa dificuldade, ele permanece com sua fé viva no Senhor. Isso é muito importante para nós. Apesar de nós estarmos passando por uma crise, por uma dificuldade, nós precisamos de permanecer com a nossa fé viva, porque nós sabemos que o nosso Senhor, Salvador e Redentor, muito em breve vai voltar. A crise ela não pode fazer com que nós venhamos se distanciar de Deus. Quando a gente lê o Salmo 37, a Bíblia diz assim que Asaf, se a gente for ler ali, Asaf quase se distanciou dos caminhos de Deus, porque ele via a prosperidade dos ímpios, né? No meio da situação difícil, né, ele talvez passando por uma dificuldade, ele vê a situação, os ímpios só progredindo, prosperando. Mas aí, continuando ali a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te no teu caminho. Ou seja, aí continuando, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus ele não nos deixa desamparado. Aquele que permanece justo, aquele que permanece fiel a Ele, mesmo em meio à dificuldade. E o Senhor promete isso para aqueles que permanecem fiéis. E Abacuque, muitas das vezes, ele pergunta a Deus porque ele se preocupava. É normal a gente se preocupar. É normal a gente ver a situação, uma crise,
as dificuldades surgirem e nós muitas vezes, Senhor, por que, Senhor? Por que, meu Deus? Nós estamos passando por isso, né? Mas a pergunta de Abacuque que não é na intenção de colocar Deus contra a parede, é perguntar por que o povo dele, o povo escolhido, está passando por essa crise, por essa dificuldade. A pergunta dele é uma forma de preocupação, de zelo pelo povo, pelas coisas do Senhor. E Deus não deixa de responder ele, Deus responde ele. Deus responde a Abacuque. É porque Deus queria que o povo voltasse de volta para o caminho. É porque o Deus quer que cada um de nós voltemos de volta para o caminho, a praticar as primeiras obras, a voltar ao primeiro amor, né? A voltar a fazer aquilo que nós fazíamos com mais amor, com mais alegria, né? Quantos estão passando por uma crise neste momento e eles não estão conseguindo sair dessa crise? E o segredo para nós aqui nessa noite é permanecer como Abacuque, fiel a Deus, passando pela crise, crendo e acreditando que um dia nós vamos vivenciar, se assim o Senhor nos permitir, algo novo. Porque a Bíblia nos fala que a glória da segunda casa ela será maior que a da primeira. E só vai experimentar essa glória aqueles que permanecerem fiéis a Ele, fiéis ao Senhor. Este é o segredo. Mesmo em meio à crise, nós precisamos permanecer fiéis a Deus. Porque Ele sim tem resposta para nós. Ele sim tem vitória para nós. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, guardar essa palavra no nosso coração. Que mesmo em meio à dificuldade, né? O próprio nome de Abacuque diz tudo, lutador, né? E no meio da dificuldade, o que nós não podemos parar de forma alguma é de lutar. De forma alguma de lutar. Porque aí a palavra de Deus, para a nossa meditação, em 2 Timóteo capítulo 4, 17, 18, e o Senhor nos assistiu e nos livrou, né, da boca do leão, de toda má obra. E aí no final ele fala, nos levará salvo. E nos levará salvo, olha só. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios, e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aí o 18 para nós. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celeste, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É a promessa de Deus para nós, é a promessa do Senhor, nos livrar de toda má obra. Então vale a pena ser fiel a esse Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, né? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por estes minutos que nós passamos aqui, por essa oportunidade. Deus abençoe o irmão Boaventura, o irmão Maico, o irmão Zé Carlos, os irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Nós deixamos o convite, né? Domingo de manhã nós temos a nossa escola dominical, à noite nós temos o nosso culto aqui presencial, né? Nas quarta-feiras nós estamos aqui orando, as portas da igreja, elas estão abertas, né? Elas vão continuar abertas, em nome de Jesus. Você que talvez está passando por uma crise, por uma dificuldade, rompa em nome do Senhor Jesus, vem orar, né? Vamos orar junto. Quanto mais junto nós orarmos, mais rápido o fogo pega em nome de Jesus, né? E nós sabemos que cada um tem as suas lutas e a sua crise, né? A sua dificuldade. Mas nós sabemos que em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer essas lutas e essas dificuldades. Amém. Deus abençoe a irmã Rosângela, o Paulo, o Cleonice, que estão nos assistindo em nome de Jesus. Deus abençoe a família de cada um, né, de uma forma especial. Vamos orar em nome de Jesus, confiando que Deus tem o melhor para nós. Maravilhoso Deus, nessa noite, mais uma vez nós agradecemos a Ti pela oportunidade e louvamos a Ti, Deus, pela vida dos irmãos aqui presentes. Ó Deus, daqueles que não puderam estar, Jesus, por motivo justo. Ó Deus, que as Tuas mãos continuem, Senhor, estendidas sobre a vida de cada um, Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Ó Deus, que talvez estão passando por uma dificuldade, estão, Senhor, meu Deus, com enfermidade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar o lar dos seus filhos agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, nossos irmãos, ó Deus, que estão em casa, sem ainda poder vir, Deus, e frequentar o culto, Deus, por motivo de segurança, Deus, que muito em breve, Senhor, possamos estar aqui todos reunidos, sem essas restrições, adorando ao Senhor, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos livrará de toda má obra. E em nome de Jesus, muito em breve o Senhor nos levará salvos para as mansões celestiais, porque nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos de uma forma especial, meu Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a breve vinda do Senhor Jesus. Diga a todos, amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.